Então, galera, nós estamos começando mais uma reunião nossa aqui, né, de discipulado. Hoje eu peguei a pregação do Lipe, que foi de sábado, tá? E aí eu fiz um resuminho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas em especial, tá? Então, o Lipe pegou, foi no sábado à noite, né? Eu não estava nessa pregação, assisti hoje, né, no YouTube. E o Lipe pregou sobre a mulher que seria apedrejada, né? Então, aquela história bem comum, assim, bem conhecida da Bíblia, que ali os religiosos ali pegam uma mulher em adultério e levam até Jesus e perguntam para ele, né, o que devia ser feito com ela, né? A lei mandava que a pessoa fosse apedrejada. E aí Jesus fala que, tipo, tá bom, mas quem não tiver pecado que comece tirando a primeira pedra, então, né? E aí eles foram, né, saindo ali, e aí ele depois conversa com a mulher e diz, tipo, vai e não peques mais, né? Então, tipo, essa é a história rapidão. E aí ele começou perguntando, fazer uma pergunta, né? E ele perguntou assim, por que o pecado é ruim? Então, né, tratando a mulher ali do que ela estava em adultério, né, que foi pega em adultério. Então, teoricamente, ela estava com um homem, né, em um ato. E aí, então, por que o pecado é ruim? Então, foi a primeira pergunta que ele fez ali na pregação dele. Porque ele fala que até certo ponto o pecado ele é bom, né? Uh, Só que depois, em algum momento, ele tem uma consequência ruim, né? Então, se a gente for pegar lá o Antigo Testamento, a gente olhar os 10 mandamentos, a gente vai ver que ele tem umas divisões, por exemplo, tem pecados que são relacionados ao culto a Deus, né? Então, ali, tipo, amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros ídolos, e a gente vai ter pecados que é contra o próximo, né? Que, por exemplo, seria o não adulterarás, não matarás, não roubarás. Então, é, o pecado ele sempre é resumido como um ato de erro que prejudica ou a tua fé, ou o teu corpo, ou o corpo de outra pessoa, né? Então ele é alguma coisa errada que faz com que perca uma harmonia que existe entre as coisas, né? Entre as pessoas, entre tu e Deus. Então, basicamente ele é um erro e ele tem consequências, né? E aí ele falou sobre que, tipo, como é difícil, né, a gente não errar, como é difícil a gente, né, não, ou a gente às vezes não quer errar e a gente acaba cometendo alguma coisa errada, né? E aí ele trouxe a ideia de o que que a gente faz, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente erra. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, segundo o Lipe, é a gente tenta esconder o erro. Então, quem nunca, né, quebrou uma coisa e escondeu aquela coisa quebrada, ou quem nunca fez uma coisa errada e tentou, né, dar um migué ali para disfarçar e tudo mais. E aí ele, né, trouxe a situação de e quando não pode esconder, quando, né, a coisa é descoberta. Então, a pessoa sempre pensa uma justificativa, né, um plano B. Então, eu fiz tal coisa por causa de tal coisa. Eu fiz errado porque o fulano me falou errado. Então, a gente sempre tenta justificar o nosso erro. E aí, o que mais? Então, e se a justificativa não dá certo? O que a gente faz? Então, ele fala, né, que geralmente as pessoas pedem desculpa, né? Pedem desculpa ali para outra pessoa, ou falam alguma coisa, e às vezes até elas não falam nada, tipo, ficam quieta, né? Que também é uma reação que pode ter, tipo, cara, tu fez errado, e tipo, a pessoa só fica quieta, assim, sabe? Aceita, né? Aceita quieta. E nessa história da mulher, ela foi pega exatamente cometendo um erro, né? Então, a Bíblia é bem clara ali que, tipo, foi no momento mesmo, não foi nem depois, nem foi exatamente o momento ali, né? E a lei falava, né, que o homem e a mulher, ali tem um fato bem curioso, né, que a lei fala que tanto o homem quanto a mulher devem ser mortos, né, se forem pegos em adultério. E tem um fato curioso ali que nessa história só fala da mulher. E uh, não tem uma referência sobre o homem que estava com ela, né? Então a Bíblia não é clara sobre o que aconteceu com esse homem, né? Mas existia todo também uma conspiração ali entre os religiosos para tentar, né, afrontar ou tentar de alguma maneira confundir ou tentar tirar alguma coisa de Jesus, né, e que pudesse incriminá-lo. Então, ali quando eles trazem a mulher para Jesus, ele tinha duas opções. A primeira é ir contra a lei, então porque ele fala, tipo, beleza, a lei manda apedrejar. E aí, o que tu diz, Jesus? E a segunda é que ali naquele momento
o povo o povo Israel ali, né, o povo judeu, ele estava subjugado sob Roma, ou seja, aquela história que a gente vê na escola, né, que Roma ela começava a dominar, né, os países, os povos que estavam em volta, né, e em um período ela dominou também sobre o povo judeu ali, né, sobre Israel, e aí, então eles estavam sob o controle de Roma, então tanto porque quando a gente vê algum filme de Jesus, alguma coisa, a gente vê que Jesus passa pelos religiosos ali no Sinédrio e depois é levado para Roma. Então a gente falou, né? A gente estava falando sobre não matarás na semana passada, a gente falou um pouco sobre isso também. Então, se ele dissesse também que era para matar, né? Então, tipo, ele poderia estar indo contra Roma também. Então, eles deixaram ele numa sinuca, né? Que ou tu era contra a lei, ou tu era contra Roma, né? E aí Jesus pega e fala, tipo, se a lei é para matar, para apedrejar, então, beleza. E só que primeiro ele fala, né? Tipo, então vamos começar aí. Quem não tem pecado então, é o primeiro da fila a tirar a pedra. E isso não justifica, né? O Lipe também comentou isso, não justifica do fato da mulher estar errada, né? A mulher foi pega num pecado, né? Então, não justifica de maneira nenhuma. E mesmo naquela situação, né? Ali fala uma coisa bem não é engraçado, mas uma coisa bem diferente que enquanto tá naquele tumulto ali, Jesus ele abaixa no chão e começa a escrever na areia, né? Tem, até eu já vi pregações que falam que o que Jesus escreveu na areia, não sei o que, os caras assim, mas sabe, isso não importa. Mas tem a situação que ele tava ali, né? Que ele tava calmo numa situação de caos. Imagina aquele monte de gente reunido, porque um apedrejamento mesmo é um monte de gente, né? Que jogava pedra na pessoa. E ali os religiosos, ali num griteiro, imagina. E aí Jesus ele baixa no chão e começa a desenhar na pedra, né? Até o Lipe comenta, né? Na pedra, não na areia, como, como isso é uma coisa de paz, né? Assim. Então, eu até pensei na hora, tipo, como o cara vai pra praia quando é criança, alguma coisa assim, né? Que o cara vai mexer na areia, como é a coisa, né? De sentar na areia, de ficar mexendo, como é uma coisa de paz, né? Então, tipo, tava um caos na volta e ao mesmo tempo, né? Jesus estava em paz ali. E, e aí o Lipe trouxe uma reflexão sobre também isso na nossa vida, porque às vezes a gente está passando por situações, alguns problemas, e como manter a paz nesse momento. Então, como ser Jesus, como ser como Jesus naquele momento, sabe? Até anotei que muitas vezes a gente é afligido, a gente tem algum problema, e a gente tem que sempre tentar buscar uma resposta de Deus, né? Buscar alguma coisa que nos faça, que a gente fique tranquilo, né? E a gente possa tomar uma decisão sábia. E aí, o Lipe falou um fato, né? Que o único que ainda poderia jogar uma pedra na mulher, né? O que não tinha pecados era Jesus, e ele não faz isso, né? Ele se mantém, né? E aí ele pega, e mesmo assim, né? Ele não justifica o erro da mulher, né? E mesmo assim ele pega e fala para ela, né? Vá e não peques mais. Então, ou seja, tu, tu teve uma segunda chance. Esse era o título da mensagem do Lipe, né? Tu teve uma segunda chance. Então, cara, vai lá e não faça mais isso. Não faça mais isso porque a próxima vez pode não ter outra chance, né? E aí o Lipe comentou que é impossível, é difícil de não errar. Né? É difícil. E o que é essa frase, né? Como eu falei, que essa frase representa para a mulher uma segunda chance, né? Porque ela poderia ter sido morta, né? Se Jesus não tivesse ali na situação e não intervisse, ela poderia ter sido morta. Então, a gente também tem que dar uma segunda chance para as pessoas, né? Então, a gente também tem que ter esse amor pelas pessoas. Né? E aí, eu estava pensando sobre essa mensagem, então ele fala várias coisas nela, né? Então, por exemplo, começa falando sobre o pecado, sobre as justificativas que a gente faz. Ele fala depois sobre Jesus se manter calmo em meio a um caos. E depois ele fala sobre a gente, né, não pecar e ao mesmo tempo também perdoar as outras pessoas, né? A gente, né, dá a segunda chance para as pessoas. Então, ele basicamente falou esses 3 pontos, assim, foi o que eu anotei. E aí, tipo, a gente sempre conversa aqui sobre algum tema, né? E aí, ó o guia, cara. Deixa eu aceitar o guia aqui. E aí a gente sempre começa a conversar aqui sobre algum tema. E aí eu queria hoje a gente bater um papo, né? Sobre como ter paz. E aí, Gui? Como é que tá aí? E Opa, aí, e aí, Gui? beleza? Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo.
Então tá. Acabei de resumir a mensagem de sábado, não sei se tu assistiu. Não passei o fim de semana aí. Ah, tava dando uma bandinha. Aham. Então, deixa eu mandar pra ti rapidão aqui, que tu vai ler no celular aí. E a mensagem foi sobre a mulher adúltera, né? Ó, o Aham. Douglas também tá entrando. Deixa ele entrar, eu já resumo aí a mensagem rapidinho. Douglas igual tá entrando aí também. E aí, Douglas? E aí, meu querido? Hoje tava todo mundo meio ocupado, o Mal tava ocupado, o Elias E aí, meu também. querido, boa noite, galera. Desculpa o atraso aí. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Deixa eu só ligar meu microfone aqui. Então, deixa eu dar uma resumidinha rápida aí de como é que foi a pregação de sábado, que foi o que a gente tá conversando Tudo aqui. bem, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo na Santa Paz. Show? Que bom que tu conseguiu entrar também. Às vezes também corrida pra ti, né? Então, Gui, Matheus, Vitor, boa noite a todos aí, galera. Valeu. Boa noite. então, deixa eu dar uma resumidinha rápida no que foi pregado no sábado, tá? Então, no sábado, o Lipe usou a pregação, a palavra aquela da mulher que ia ser apedrejada, né? Que foi pega em adultério. E aí, o Lipe trouxe vários pontos. Ele começou falando um pouco sobre o pecado, sobre como é uma coisa ruim e as desculpas que a gente dá se a gente é pego num pecado ou em algum erro, né? Depois ele fala sobre, o Lipe também comentou sobre, né, a situação de Jesus ali, como ficou complicado para ele, né? Porque eles trazem a mulher, né? E a Bíblia é bem clara que ela estava na situação. E aí Jesus ele tinha duas, né? Meio que questionam ele o que é para fazer. E aí ele, né? Não, se a lei fala que é isso, então é isso. Só que ele bota uma condição, né? Então quem não tem pecado, então quem não merece também ser apedrejado, então que atire a primeira pedra, né? Isso é bem conhecido. Então ele fala sobre essa situação, né? E aí e é engraçado, né? A gente estava conversando aqui que Jesus mesmo nessa situação ele pega e, e desenha, né? E escreve na areia, né? Então imagina, aí eu estava até comentando, como é, o cara quando é pequeno vai brincar na areia, assim, né? Na praia ou em algum lugar e como te acalma, né? Então, por mais que a situação esteja meio caótica ali em meio, o Jesus ele estava calmo nessa hora. E aí, e também, e aí o Lipe trouxe essa ideia de, pá, como é que a gente tá, como é que a gente lida também com o caos, né? Ele falou sobre como é que é a paz em meio ao caos. E aí no final ele comenta, né, que em nenhum momento Jesus justifica o erro da mulher ou faz qualquer coisa que ela estava errada. E só que no final ele pega e diz para ela, né, vá e não peques mais, né, não vá e não cometa mais isso. Né? E aí ele dá uma segunda, né, teoricamente dá uma segunda chance para a mulher, né. Essa era o título da mensagem do Lipe, né, segunda chance. E ele também fala no final pra gente, né, que a gente tem que dar segunda chance para as pessoas também, né. As pessoas erram com a gente tem que dar uma segunda chance, né, e perdoar e tudo mais. E aí, vocês entraram bem na hora, né, que eu ia falar. E me chamou muita atenção quando ele falou sobre paz em meio ao caos, né? Então, quando o bicho está pegando, como vocês mantêm a paz de vocês? Ou que coisas vocês fazem para manter a calma, né? E não, às vezes, não tomar uma decisão precipitada, não meter os pés pelas mãos, né? Como a gente fala. Então, e também o que a Bíblia fala sobre isso, né? Eu até separei aqui, deixa eu pegar aqui alguns versículos para a gente poder conversar também. Uhum. Eu quero perguntar para vocês assim, né? Quando uma coisa aflige vocês, como vocês lidam com isso? Quando vocês têm um problema, quando vocês têm uma coisa difícil de resolver, né? Como é que vocês lidam com esse problema? Que atitude vocês tomam, sabe? Eu acho que isso é muito uma construção, né? De tipo, a gente às vezes lida mal
começa lidando mal e a gente vai aprendendo, né, a lidar melhor com as coisas, né? Então eu queria perguntar para vocês como é que vocês têm lidado com os problemas, como é que vocês têm, o que vocês fazem quando alguma coisa acontece. Eu acho que o mais comum é evitar, né? A primeira reação que a gente tem é de evitar o problema, de fingir que ele não tá ali, ver se de repente se a coisa se resolve sem a gente fazer nada. E aí, a partir do momento que vai ficando muito pesado, a gente tem que encarar, não adianta, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver. Até pegando um pouco desse contexto aí dessa história, é interessante parar para pensar a resposta que Jesus deu, né, para aquelas pessoas que estavam acusando a mulher. Porque eles estavam ali querendo apedrejar a mulher e também querendo pegar Jesus em alguma contradição. E eles estavam negando o fato de que eles também eram pecadores, né? E aí Jesus chega e fala para eles, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Tipo, vocês estão negando o óbvio, vocês são iguais à mulher, vocês são pecadores todos, né? E é muito comum, assim, de ver gente que nega a própria realidade porque não consegue aceitar, porque não quer encarar quem realmente é. E o evangelho, ele traz muito isso, de nos despir diante de Deus e mostrar que a gente é pecador. Sim, eu acho também. Uma coisa que eu... Assim, quando o bicho tá pegando, né? Fala agora um pouco. Quando o bicho tá pegando, eu sempre me lembro de um versículo especial. Até agora eu procurei aqui porque eu nem sabia onde que estava. Sabia que estava em Salmos, né? Salmo 42, 5 e 6. Que a Bíblia fala assim, né? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu Senhor e meu Deus. A minha alma está profundamente triste e por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, as alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Essa é uma coisa assim, quando o bicho tá pegando, eu sempre lembro disso aí, cara. Tipo assim, cara, por que tu tá triste, minha alma? Né? Porque a gente tem aquele sentimento ruim de tristeza, então eu sempre penso, por que tu tá triste, minha alma? Né? Confia em Deus, confia. E aí é legal que ele fala aqui, né? Pois ainda o louvarei, então, tipo, ainda as coisas vão dar certo, né? Então, tipo, é pelo menos uma atitude que eu sempre tento tomar e me acalmar, sabe? Acalmar meu coração, minha alma, assim. Às vezes também pra não tomar nenhuma decisão precipitada, sabe? Mas eu concordo com isso, Gui. Que a gente puder evitar, né? De problema, é a melhor coisa. O que mais? O que vocês fazem quando o bicho pega? Douglas, o que faz quando o bicho pega? Ah, tu mesmo. Cara, eu gostei do que o Gui falou, porque ele foi bem realista, eu acho que é universal. Acho que no primeiro momento, cara, assim, o ser humano, de modo geral, tende a não fazer nada, né? Eu acho que a pessoa que tem a iniciativa de se locomover logo no início do problema, ela já é uma pessoa, digamos, mais experimentada, assim, que tem uma certa experiência de vida, uma vivência, assim, porque não é natural, ainda mais em nós jovens, ter isso aí. Normalmente tu vai ficar quietinho e esperar os problemas, ver se o problema se auto-resolve. Conforme vai ficando a situação desconfortável, é que a gente vai. Isso aí, avaliando do ponto de vista realístico. Eu concordo com o Guilherme, assim, vamos sair um pouco da caixinha do que é o ideal, vamos para a caixinha do real. Acho que no primeiro momento a gente espera para ver se a coisa não se resolve, né? Eu concordo com ele. Sobre o texto, eu até estava olhando aqui, cara, procurando a passagem paralela disso aqui. Esse texto aqui é uma pegadinha, né? No versículo 3 diz que os escribas e os fariseus trouxeram. Então, os religiosos de novo, né? E o que tinha acontecido no contexto? O contexto anterior era a festa dos tabernáculos, aquela festa que Jesus chega no meio da festa, enquanto eles estão pegando água no tanque de Siloé e derramando em libação no templo, Jesus grita assim: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Imagina. Né? Então, daí por causa disso, né,
Jesus começa a dizer que ele é a fonte da vida, dando a entender que ele é não só Messias, como Deus. E cria um caos ali no meio da festa dos caras. E, inclusive, eles mandam os guardas prender Jesus, mas os guardas ficam tão admirados com a dialética, com o raciocínio, com as palavras de Jesus, que eles não têm coragem de prender Jesus, cara. Eles ficam literalmente impressionados. O que esse cara fala é muito bom, muito sábio, muito inteligente. Então, eles se sentiam derrotados ali. É quase como é um jogo de futebol e tu perdeu pro teu adversário em casa. Então ficou feio, né? Eles tomaram uma lavada de Jesus em plena festa do tabernáculo, em pleno templo. Eles levaram uma lavada, então ficaram meio mordidos. O que eu digo que é uma pegadinha? Primeiro, é uma pegadinha de duplo sentido, cara. Tem um fundo histórico interessante que eu acho legal salientar, antes de eu responder a pergunta do Gabriel. O primeiro aspecto é, ao contrário do que as pessoas pensam, não é todo o pecado de adultério na lei mosaica que era punido com apedrejamento. O apedrejamento era só se a mulher fosse literalmente casada ou virgem. Está lá em Deuteronômio 22, 21, 24. Né? O critério não é qualquer caso que daria o apedrejamento. Outra coisa, a mulher o texto diz que a mulher foi pega em flagrante adultério. Cadê o homem? Pois é, tava falando sobre isso no resumo também. Né? É estranho, né? Então, onde está a pegadinha? Talvez você está pensando. Primeiro, eles já estão querendo que Jesus fizesse um julgamento assim de execução. Porque daí depois eles iam jogar para a multidão, viu? Olha, essa mulher, ela fez isso, mas ela não estava enquadrada no critério para apedrejamento, que não era todo adultério que era apedrejado, cara. Deuteronômio capítulo 22 vai falar dos critérios disso. Então esse cara não entende nada de lei de Moisés. Daí a tentar diminuir ele perante a sociedade. O segundo, se Jesus acusa a mulher de apedrejamento, eles conseguem resolver um problema, porque Israel era vassalo dos romanos. Israel não podia, por lei, executar a pena capital não podia. Qualquer pena capital, Israel não tinha autorização, nem o sumo sacerdote para executar, era somente Pilatos. Por isso que eles levam Jesus para Pilatos para ser morto. Porque eles não podiam matar, senão eles criam um problema com César. É a lei dos romanos. Qualquer pena capital dentro do Império Romano deve ser julgado por um juiz, por uma autoridade romana. Então eles não podiam executar essa pena. Então se o juiz diz mata, daí chama então o centurião e prende esse homem, porque esse homem aqui está indo contra a lei de César. Então é uma pegadinha ali. Então por que eu estou falando o contexto? O que isso tem a ver com o problema do Gui? Com a pergunta que o Gabriel falou. Eu acho que o que a gente faz quando a gente tem um problema? Primeiro a gente identifica qual é o problema real. Cara, emoções é um negócio muito louco, cara. Eu vou dizer pra ti, nesses últimos anos, eu tenho passado por cada pepino e o maior problema, eventualmente, é justamente as minhas emoções que atrapalham o meu julgamento. Até de identificação qual é o real problema. Então eu acho que Jesus foi acertado, cara, e ele identificou o problema, cara. O problema era uma pegadinha, o problema não era a mulher, o problema ali era os caras querendo criar uma circunstância tava apenas usando aquela mulher para pegar ele. Então eu acho que a primeira coisa, assim, na circunstância, quando acontece um problema, é você identificar qual é o problema verdadeiro. Porque às vezes um problema, uma situação se manifesta que cria um desconforto, mas aquilo é um subproduto de um problema real que não foi identificado, né? A cortina de fumaça que o pessoal gosta de falar, né? Cara, eu tava buscando a palavra e tu veio perfeito, Gui, exatamente. Parece que é simples, cara, não é. Não é. Casamentos são dissolvidos porque as pessoas não identificam o real problema. Amizades são dissolvidas por causa disso que o Gui falou agora, cortina de fumaça. Criou uma situação de constrangimento.
Mas às vezes o constrangimento é uma atitude da pessoa que a pessoa não se tocou ainda, pô. Outro dia um rapaz aqui me procurou, um rapaz que eu acompanho aqui, porque o pessoal do quarto dele aqui fez um esquema e não chamou ele ficou meio sentido, né? E daí ele tá sentindo que os caras estão dando um gelo nele, né? E daí ele perguntou assim, cara, esses caras estão avacalhando comigo, e ele começou a falar, e eu conheço ele, né? E ele é uma pessoa assim, ó, sabe aquelas pessoas de temperamento forte, difícil de lidar? É ele. Daí quando eu fui falar com ele, então isso é um problema, né? Dele cara, imagina eu vou entrar no quarto, tá toda essa hora esse gelo aí. Daí eu falei, mas tu acha que esse é o real problema? Claro que é, olha como eles estão me tratando. Quando eu comecei a falar o jeito dele, a inconveniência, imagina, tu tá dividindo o quarto com outros seminaristas, dá 3 horas da manhã, os caras estão dormindo, porque tu quer acordar, tu liga a luz e acorda todo mundo. Tá no horário de folga, assim, no horário de folga deles aqui, tá todo o quarto descansando, dormindo, o cara chega fazendo barulho e bota som alto, briga por qualquer coisinha. Daí quando eu comecei a mostrar para ele identificou que é o problema real, cara. Ou seja, o fato dos caras tá dando um gelo nele é um subproduto da atitude. Ele é um cara chato, ele é um cara difícil. E eu fui falando isso pra ele depois foi engraçado porque ele ouviu e ele falou assim, cara, então eu sou um cara chato mesmo, cara. Daí ele, mas por que nunca ninguém me falou isso? Eu falei, então, daí é pela sua segunda característica, tu também é uma pessoa difícil, daí é difícil falar com você. Tá vendo? O Gui falou acertar, tá buscando o termo. É a cortina de fumaça. Eu acho que a primeiro passo da resolução do problema, cara, é identificar o problema real. É que nem aquele. Eu tenho um rapaz também, isso aconteceu uns anos atrás. Tava com um problema de pornografia feroz, de masturbação, essas coisas, e não conseguia se livrar. Daí ele tava focando nisso, cara. Mas quando tu ia na vida dele, por exemplo, ele já tava com problema. Tem um amigo meu que diz, tem uma frase que eu gosto, um amigo meu lá de Curitiba, ele fala assim, ó, se você tem problema com bebida, você não deve nem chupar cana, né? Nada que te lembre o gosto você deve tomar. Pô, você tem problema, pô. Daí ele tinha problema nisso aí. Daí quando eu fui ver, cara, os jogos dele, todos os jogos dele, a gente sabe, eu acho que aqui tem uma galera que gosta muito de games. Hoje em dia o games tá super avançado na área de sensualização, né? Pô, tu joga jogo em 4K ali que parece pessoa mesmo, cara. E quase todos os jogos dele sensualização. Tu vai ver os stories do Facebook dele, às vezes é uma página que não tem nada a ver, mas tem página que não tem nada a ver e publica story sensual. Passava a menina, ele olhava. Eu falei, cara, tu não, é óbvio que tu vai continuar com problema, cara. É óbvio que tu tá se iludindo que tu vai se resolver, né? Tu não vai se resolver. Tu tem que limpar um pouco o teu contexto social aí dessas coisas, cara. Tem que pegar o teu Face e limpar. Vai jogar, vai lá nas opções, vê se tem aquela. Hoje em dia tem muito, né? Aquela abinha de censura, né? Daí os personagens aparecem com roupa. Tipo assim, talvez tem certos jogos que tu não vai poder jogar. Talvez tu vai ter que ser um pouco mais criterioso na tua relação com a pessoa. Se tu quiser realmente, então, tu não tá não se dando privilégio, não tá atacando o problema real. Tu tá atacando o resultado do problema. Então, baseado no texto ali, cara, eu acho que o Jesus foi muito safo em identificar qual é o problema real. A mulher era apenas um peão. Ou Jesus ia dizer ia dar um julgamento e eles iam aprovar para a lei, ó, o julgamento errado. Não é assim que faz. Tu não pode dar a punição sem um julgamento. A lei proíbe uma punição sem um julgamento expresso, mediante as autoridades e anciões. Ainda mais um julgamento desse porte, né? De um crime tão grave na sociedade judaica. Ou eles iam jogar, pô, esse cara não entende nada de lei de Moisés. Ou ia chamar os romanos porque ele está querendo fazer pena capital. Então eu acho que Jesus identificou o problema real, cara. E agora só uma palhinha para encerrar aqui. Eu sei que é um assunto muito comentado, mas aquela questão da religiosidade, cara, é um problema real nas nossas igrejas.
Jesus, ao contrário do que as pessoas pensam, Jesus censurou muitos fariseus. Mas eu acho que Jesus, isso é a minha opinião, Jesus censurou eles por causa do potencial que eles tinham. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, Jesus fala para os discípulos e fala assim, ó, fazei tudo o que ele vos disser, só não imite o procedimento. Ou seja, os caras eram ninjas, os caras entendiam quando o assunto era palavra, de Bíblia. Não teve muitos fariseus e escribas que foram elogiados por Jesus. Teve muitos, se você observar nos evangelhos, que ele falou, ó, tu tá perto do reino de Deus. Então tinham pessoas sábias, tementes ali. O que acontecia tinha um sistema de fingimento. Daí eu vou copiar a palavra do Gui. Uma cortina de fumaça. Eu acho que a religiosidade, ou seja, aquela maquiagem que você coloca com o objetivo de fingir para uma sociedade, para um público, que você é aquilo ali, eu acho que você tem que encarar os fatos, cara. Você acredita naquilo que você vive. A fé, no ponto de vista judaico, ela é empírica. A fé nunca foi intelectual. Tu pega textos como João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras. Do ponto de vista, a gente talvez tenha essa influência greco-romana de entender que fé é um artifício da mente. Não, fé é um artifício da razão e da ação. Então você é aquilo que você acredita. Então, eu vou pregar santidade, mas eu não sou santo, então eu não acredito em santidade. Então, livrar. Também não estou dizendo com isso que você tem que estar aí para fugir da religiosidade e indo para um campo de transparência, né? Que ter uma vida transparente é o contrário de ter uma vida religiosa. Também não estou dizendo com isso que você tem que estar propagando a tua vida ao relento para qualquer um. Não, eu acho que sim também é um exagero. Mas eu acho que você tem que cuidar de aspectos fundamentais da sua vida. Por exemplo, o meu cristianismo é real? Por quê? Só porque eu vou numa igreja? Só porque eu tenho um grupo de amigos cristãos? Né? Só porque eu tenho uma pseudo-vida moral? O que faz eu ser cristão? O que de fato é? Porque isso aí um religioso consegue ser também. E a linha é muito fina. Eu acho que fugir quando o assunto é nós, vida cristã, cara, parece que não, mas as aparências, a igreja é um lugar hoje, É como muito era na época, confortável, né, Amengual? muito condenável, cara. Tu vai falar hoje assim, ó, eu sou professor, o Gui, eu vou te citar esse exemplo, sou professor de teologia. Daí eu vou chegar e vou falar que eu tenho eu tô com um determinado problema. Tu não tem noção do escândalo que cria. Tu tem esse problema, já aconteceu comigo. Então, com o tempo, tu tem que cuidar porque tu se fecha, cara, numa conchinha demais. A igreja, a igreja às vezes, é um ambiente muito sensível. Ela se escandaliza com coisas que ela deveria exercer mais misericórdia e ação. Daí ela cria um ambiente de vício religioso. Porque, pô, se eu contar e pedir ajuda a todo momento, eu vou ser escrachado nas rodinhas particulares de pós-culto. Eu não vou ter ajuda, eu vou ter julgamento. Pá, é óbvio, eu não vou falar. Então a igreja é muito sensível, muito escandalizável, né? Se impressiona com coisas que eu acho que é irrelevante para nós. Aí esse tipo de coisa acaba deixando a hipocrisia mais confortável do que a sinceridade. Porque se eu finjo ser santo, se eu finjo ser perfeito, eu tenho mais vantagem, às vezes, com gente que também é assim, né, do que sendo eu mesmo. Que eu acredito que é exatamente o contexto religioso lá da época de Jesus, né? Tinha muita gente que só fingia e isso dava certo. Cara, você ser puxa-saco de fariseu, no mínimo um trabalhinho de escriba, ganhando 2, 3, 4 denários por dia. Quando um trabalhador braçal ganharia um, era muito comum, Gui. Ou no mínimo tu ia ser um assessor de escriba. Ó, que vantagem! E hoje também, a igreja dá dinheiro. E dá muito, diga-se de passagem. Valeu, é isso que eu tinha para falar. Tudo bom. Legal. Eu gosto muito quando a gente consegue aprofundar um pouco também com cultura, né? Com a cultura deles, porque a gente entende melhor o cenário que estava montado, né? Isso eu acho bem bacana. Quando a gente começa a ir mais atrás dos fatos, eu acho que parece que abre mais ainda o que estava acontecendo, né?
E eu estava falando ali sobre Jesus entender o problema, né? E inclusive na Bíblia fala aí uma coisa que não é muito comum de falar, que é, no versículo 6 fala, eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Tipo, então, tipo, o próprio texto já mostra a intenção, né? E qual era o Gui falando de cortina de fumaça, eu gosto de pensar que a fumaça é o que a gente vê, mas em toda a fumaça vem de um fogo, né? Então, o que era o fogo? O que era a origem, o problema de origem, né? Então, Jesus já prontamente já viu que era uma armadilha, né? Ali, o que estava por trás era uma armadilha, o fogo, né? Por trás daquele todo, aquela coisa que estava acontecendo. Então, bem legal. E sobre isso que tu falou, é bem punk isso, sabe? A época que eu tava como líder lá no grupo de jovens, eu sentia bastante isso também. E, tipo assim, ainda mais quem tá à frente, né? Como professor, ou como o Gui ali também tá mais na frente ali na igreja. Como é difícil isso, sabe? Pra quem tá. Porque é isso que o Comegol falou. Tu tem esse problema, tu que, né, faz, tu que exerce, tu que, tipo, mas, tipo, a gente é todo mundo, né? Eu tava conversando uma vez com o Elias sobre isso. O Elias hoje não pôde entrar, que ele tava ajudando o vô da Mari. Mas eu acho que o TCC, quando o Elias fez o curso de teologia, se não me engano, o TCC dele foi sobre tipo, os problemas que os pastores têm. E esse eu me lembro dele falar, sabe? Tipo, como é difícil, né? As pessoas lidarem, né? Com ajudarem nesse sentido, ainda mais quem tá à frente de um trabalho, né? Bem punk, assim, né? Inclusive tem casos de suicídio e tudo mais, né? A gente que tem uma cultura de ser um pouco mais aberto, dá para falar até por experiência própria, assim, tipo, eu tô me tratando para depressão faz um tempinho. E mesmo podendo me abrir e falar, é difícil, cara, porque a própria doença, né, te faz isolar, né? Tu começa a evitar todos os tipos de frustração que tu conhece, até o ponto de tu não sair de casa, não sair do quarto, né? É bem louco, assim. A pandemia ajuda também aqui. Pois é, tem um vírus lá fora, né, para piorar. Mas E aí, ao contrário do que as pessoas pensam também, né, que o campo da emoção é um negócio tão psicodélico, tão complicado, que as emoções viciam, né? E quando eu falo emoções viciam, as pessoas pensam que é só aquela emoção boa, do êxtase, da alegria, que faz a não, pessoa beber álcool, usar droga para ter aquela emoção de euforia, de muita alegria. Não, a emoção de tristeza também vicia, por isso que é uma luta, né? sim, tu quer ver uma coisa que eu aprendi com o psicólogo. Uma das estratégias que as pessoas fazem sem querer é evitar o problema, né? Que foi o que a gente falou desde o início. E essa evitação aí, a partir do momento que tu toma essa atitude e dá certo, tu aprende que isso vai dar certo sempre. E aí tu fica sempre evitando, evitando, evitando. Aí, tipo, ao invés de resolver meu problema, eu vou beber. Ou eu vou, sabe, fazer alguma outra coisa. E evito de resolver o problema. Eu vou criando outros problemas que vai ficando ainda pior. E depois eu vou tentar fazer o quê? Evitar também. Esconder. É bem doido isso. Quando a gente para olhar assim para dentro da gente, só Deus mesmo para ter misericórdia, compaixão, porque o ser humano é um bichinho complicado. E Gui, vocês citaram um caso aí. Recentemente teve um caso muito perto de mim aqui. Tem a Missão Betânia aqui, que é muito. Eu até não tenho tanto contato, mas é muito próximo da missão que eu leciono, que eu dou aula aqui, né, no seminário aqui. Um pastor, até amigo do diretor aqui da base, cara. Um cara de 40, eu acho 46, 44 anos. Pastor, formado em seminário, sei lá, década de 90 ali. Um cara até com livro escrito. Se suicidou recentemente em Minas Gerais. Amigo do pessoal aqui. Eu não conheci ele, eu conheci ele meio distância só. Pra tu ver, um pastor, cara, alguém que tende como um ideal de pseudo. Ser, traz uma pessoa resolvida. Tu pega um pastor, é aquele que ajuda as pessoas, aquele que aconselha, aquele que recebe, que orienta, que ajuda, que ora junto. E pra tu ver,
Daí eu fico pensando, eu já tentei me suicidar, eu já fui um cara que tive viés suicida. Eu tive uma experiência com Deus uns anos atrás, que eu estava orando uns anos atrás, e o Espírito Santo falou assim para mim, eu estava meio resmungando em oração, algumas coisas que eu queria melhorar, mudar em mim, enfim, uma luta meio pessoal minha. E o Espírito Santo falou assim para mim algo interessante, cara. E eu sei, talvez os caras mais antigos lembram, cara. Eu tinha uma forma de pensar muito doida, cara. Eu fui muitas vezes, uma coisa que ninguém sabe, né? Eu fui muitas vezes, eu lembro de tarde, na casa do Gui. Eu lembro do Gui porque o Gui era perto da minha casa, eu tinha acesso e eu achava sempre o Gui e o Johnny em casa. O Uhum. Gui, lembra, Gui, que eu vivia lá? Sim, até a mãe fala que gostava de fazer as coisas para te receber lá, fazer café e tal. Uma das coisas que eu não sei se eu já te contei, eu não lembro, acho que não. Muitas das vezes que eu fui na tua casa, eu tava com crise de suicídio, cara. Bah. Eu ia lá porque senão eu ia fazer besteira, né? Para ocupar a E tu, cabeça. e às vezes até para conversar com teu pai, na época eu tinha essa. O teu pai sempre foi muito esperto na Bíblia, e às vezes, algumas vezes eu usava vocês, outras vezes eu só queria estar ali contigo mesmo, parado, sem fazer nada, só pra não estar Uhum. vazio. E o Espírito Santo, eu tive uma experiência com Deus uns anos atrás muito interessante, que o Espírito Santo falou assim para mim, cara, quando eu te chamei, quando eu comecei a te buscar, quando tu nasceu de novo, tu começou a ter as primeiras experiências de realidade comigo, tu era muito imaturo, por mim eu esperaria um pouco mais, foi o que o Espírito Santo me disse. Eu perguntei para ele, então, e eu era muito imaturo, eu lembro da forma de pensar, eu sei do que ele está falando. Daí quando eu perguntei para ele, mas por que tu não esperou um pouco mais então? Daí o Espírito Santo falou um negócio muito interessante para mim. Ele falou assim para mim: se eu te esperasse mais um pouco, eu teria te perdido, né? Bah. Aquilo ali foi um regozijo para minha alma, porque eu me senti cuidado por um ser assim maravilhoso. Então mudou aquilo ali. Essa palavra desse dia quebrantou a minha alma, literalmente assim, ó. Eu me senti ligeiramente amado. Então recentemente um pastor aqui próximo de mim se suicidou. Eu não tenho dúvida, cara, que Deus tentou. Eu não tenho dúvida que Deus não falha. Não tenho dúvida que Deus é bom, que Deus vai ao encontro. Porque ele foi ao meu encontro. Mas, cara, aquele cara desistiu. Eu não sei o que houve com ele, onde ele deixou a peteca cair dele, né? É que geralmente não é Mas, algo cara, o racional, que tu né, falou aí, o Anual? ser humano é complexo. Não, não é só. As emoções é um subproduto, é a cortina de fumaça. Mas ela atrapalha muita gente de ver o problema, viu? Sim, com certeza. Mas eu digo assim, cara, tem texto, cada dia que passa nesse final de tempos, agora indo mais específico, o que que tu faz, Douglas, para resolver o teu problema? Eu vou falar assim, cara, isso é minha experiência, por favor, né? É meu pessoal. Toda vez, cara, todo e qualquer conflito mental, porque tudo começa na mente. Qualquer conflito que me gera dúvida, eu procuro estar intimamente ligado com a palavra. Às vezes eu oro muito tempo antes, cara, para Deus me dar. Eu até brinco, eu até oro, é muito comum orar para Deus, Deus me dá um texto específico, se possível, sabe, na veia, assim. Eu não sou daqueles que abrir roleta russa, né, bíblica, né? Mas fala comigo, cara. Cara, me deixa, porque é interessante. Certa feita, os discípulos falando com Jesus e eles falam: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então a palavra de Deus, e eu não tô, e entendo o que eu estou falando aqui. A palavra de Deus não necessariamente é a Bíblia, mas normalmente Deus usa a Bíblia mesmo. Mas ela é um aspecto fundamental, pelo menos para mim, nesses anos, para mim acalmar a minha alma. Eu passei por vários problemas assim, em que no não saber o que fazer, tu às vezes fica desesperado e eu vou orar, cara, e todas as vezes, eu vou falar, por isso que eu tô dizendo a minha experiência, todas as vezes que eu busquei a Deus, cara, ele me deu uma direção, nem que seja calma, respire e fica quieto, nem que seja isso aí, mas ele sempre me orientou, cara, ele sempre me orientou. Já teve vezes dele falar, procura fulano, ia falar com fulano e realmente eu encontrava um bálsamo. Então, realmente, assim, ao meu ver, assim, ó,
buscar a Deus tem sido uma das tarefas mais reconfortantes, assim. Eu não sei se também Deus às vezes vê, assim, porque eu sou meio tapadinho. Eu falo assim para as pessoas, eu falo às vezes para os alunos que eu sou meio tapadinho. Tem áreas assim que eu sou bem lentinho, eu sou bem devagarzinho. Então eu acho que às vezes talvez Deus age assim comigo porque ele vê, pô, cara, se eu deixar esse cara sozinho aí não vai dar certo, não. Mas eu acho assim, identificar o problema real e nunca desassociar de Deus, né? E eu acho que o último é ter pessoas, ter boas pessoas do seu lado. Eu acho que todo mundo tem que ser pastoreado. E às vezes o seu pastor vai ser o seu melhor amigo ali. Eu digo que eu não tenho aquela visão denominacionalista do PR. Na verdade, o título até me incomoda um pouco, para falar a verdade. Sabe aquele negócio do pastor? Não, cara. Às vezes o teu pastor nem título tem, mas é uma pessoa que tem a graça de Deus, tem a aceitação, o ombro necessário, o carinho para te ajudar, te dar um consolo e às vezes uma exortação dura e às vezes uma direção de Deus ali, tipo um profeta mesmo. Então eu acho que, cara, saber identificar o problema, sempre estar em constante busca a Deus. E você tem que ter alguém, eu acho, para sempre estar prestando feedback, deixar ser pastoreado, deixar o cara meter o dedo na tua vida, assim, cara, melhora nisso, ajuda nisso, faz assim. Eu acho que você tem que ser isso, cara. Tem que ter. Eu acho que essas três coisas, pelo menos para mim, tem sido o equilíbrio perfeito, assim, para mim conseguir resolver meus problemas de uma forma legal. Show de bola. Muito bom. E mais alguma coisa acrescentarem? Agora, Gabizinho, vou dizer pra ti, você tá com uma carinha de sono Ah, severa, tô viu? cansadão. Ah, tô cansadão hoje. Essa semana tá sendo bem desafiante. Tô bem cansadão mesmo. Mas tá tudo bem, tudo na paz. Então acho que é isso, meu povo. Estamos aí na nossa horinha. Agradeço a todo mundo por ter participado mais uma vez. Nosso querido Amengual aí, participando, nos agraciando com as suas palavras. Gui, sempre muito bem-vindo, Gui. Quero te ver mais vezes aqui com a gente também. Sempre coloca coisas muito legais, né? E que a gente possa estar mais juntos também, né? Se ajudando todo mundo. O Rodrigo tá aí sempre. E o Matheus também, que é uma novidade do nosso grupo aí. Conseguiu hoje sair mais cedo da padaria e conseguir estar com a gente aí. Então é isso, pessoal. Um abração para todo mundo aí. Tenha uma boa semana aí. Vamos ficar na paz. Vamos tentar se acalmar e é, buscar em Deus para como é que a gente pode resolver os nossos problemas, né? Eu acho que é isso, certo? Feito, abraço, galera. Um abração aí para todo mundo. Até Abraço a mais. Até a todos, próxima. galera. Amo vocês. Que bom falar com você, cara. Tava com saudade suas. Igualmente. Heitor.